É isso aí, um abraço para você, boa noite. Você que está ligado na PUC TV, está no ar o Mais Esportes, com muitas novidades sobre o futebol goiano, os jogos dos times de Goiânia nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. E também tem o interior, né? O craque de Catalão vai jogar pela Série C contra o Botafogo da Paraíba. Vamos falar muito do Goiás, que tem alteração no meio-campo. Ramon volta a ser titular da equipe. Vamos falar do Vila Nova, também está mais ofensivo. O Lucas Sotero, um meia, entra no lugar de um volante. E vamos falar do Atlético, o Dragão. Acabou, foi só um susto, acabou o suspense. Júnior Viçosa viajou e vai jogar amanhã contra o Vasco da Gama. Conosco uma seleção de opiniões. Tudo bem, Dante Keller? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Cleison. Boa noite, amigos. Olha, eu, assim que ventilaram a possibilidade de contratação do Ricardo Drubski, e pelo que eu ouvia sempre falar a respeito dele, eu o classifiquei como estudioso do futebol. Na minha opinião, ele seria um estudioso do futebol. Daqui a pouco eu quero explicar porque eu cheguei à conclusão de que não é. Tudo bem, Cleison Teixeira, boa noite. Boa noite, André. Um abraço a você, boa noite ao Dante Keller, boa noite ao telespectador que nos acompanha aqui no PUC TV Esportes. Pois é, o Goiás se livrou de uma mala, né, o Carlos Alberto, e essa mala já arrumou um bagageiro bom para ela, Botafogo, né? E eu vi, inclusive, dando uma observada com relação às opiniões dos torcedores do Botafogo. Tem gente que ainda acha o Carlos Alberto aquele mesmo, que estourou no Porto, começou bem no Fluminense. Mas tem torcedor do Botafogo consciente, sabendo que o time contratou uma bomba relógio. Vou esperar para ver. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? E quem foi o bobo da vez? Será que foi o Botafogo? Será que foi o Goiás que perdeu o Carlos Alberto? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai começar falando do Vila Nova, que joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B no Serra Dourada em busca da primeira vitória. O torcedor quer acreditar em mudanças dentro do time do Vila, dar adeus à desconfiança que ainda existe. E a maior preocupação até ontem eram as dores musculares que Rafael Oliveira sentia. Mas logo no início do último treino, essa dúvida foi descartada. E Sidney não descartou um trabalho forte de bolas paradas na primeira parte do último treino nesta sexta. Mas que custou sair um gol. A saída foi mudar as posições. E deu certo. E para finalizar o treinamento, um descontraído rachão. E entre os que estavam em campo, o que mais se destacou foi o último que chegou, Bruno Veiga, que correu bastante, fez alguns gols e mostrou que está pronto para a próxima rodada. Sidney não confirmou a escalação, mas pelos treinos, a única mudança é Lucas Sotero, no lugar de Léo Rodrigues. Estamos aí com algumas dúvidas, né? A gente não sabe ainda com quem vamos poder contar. 2 ou 3 jogadores ainda sendo avaliados e a gente vai ver realmente na hora do jogo para poder ver aquele que está em melhores condições e poder encarar o Avaí, porque é um adversário difícil, a gente tem que estar bem para poder desenvolver aquilo que a gente vem treinando. O treinamento de bolas aéreas também não teve resultado no treino. O técnico minimizou a preocupação. Eu trabalho muito bola aérea, né, defensiva e ofensiva, isso é um ritual que eu tenho, que a gente trabalha. Acho que o futebol, você tem que ter atenção nesse aspecto para não, né, correr o risco e sabendo que treinando você já tem dificuldade, se não treinar as coisas pioram. A conquista de apenas um ponto no Brasileirão foi explicada pelo comandante colorado. Uns chegaram faltando 15 dias, outros chegou faltando uma semana, alguns, né, 10 dias, então assim, chegou um de cada vez e a gente está tentando equilibrar isso, tanto fisicamente como tecnicamente também, porque muitos jogadores abaixo, né, do esperado, não está bem para poder suportar uma competição como a Série B. Tem um grupo de bons jogadores do nível igual, né, que a gente está procurando fazer, sempre 2 por posições, equilibrado, na ausência de um tem outro para colocar. Agora, nesse início, nós estamos sofrendo, né, com algumas carências, né, alguns jogadores que nós teríamos de velocidade que tiveram problemas musculares e não estão aí aptos para poder participar conosco. Então a gente vai ter essa diversidade de uma formação de um time que vai custar um pouquinho no início. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da responsabilidade do Vila nesse jogo, diante de um Avaí, que é o lanterna do campeonato?
Cleison. Total, André, total. O Vila, ele tem que fazer prevalecer o favoritismo de jogar em casa, em função disso o Vila é favorito. E além, é claro, dessa campanha ruim que faz o Avaí, ela já vem desde o campeonato catarinense, onde o Avaí disputou o rebaixamento. Ele disputou o hexagonal da morte, para não ser rebaixado. Inclusive chegou a figurar no rebaixamento nas 3 últimas rodadas, e depois conseguiu se salvar. Então o Vila Nova, ele tem toda a responsabilidade de buscar o resultado, de vencer o Avaí amanhã à noite, aqui no estádio de Serra Dourada. E o prazo que a gente estava dando para observar o time do Vila, até pedindo paciência para o torcedor, até mesmo nas nossas análises com relação ao desempenho do Vila Nova, acho que ele vence amanhã, né? O Vila tem que vencer. Se tem um adversário que o Vila tem que bater, vamos tirar aqui o Avaí instituição, mas colocar o time atual do Avaí, que vem passando por muitos problemas. Até que ponto o torcedor tem que ter a paciência que vinha tendo até agora, esse jogo de amanhã, Vila e Avaí? Dante, Keller? Não, paciência eu acho que não adianta muito ficar pedindo, não, porque o torcedor do Vila, ele não tem tanta paciência assim, não. Tem demais. Hã? Não. Tem demais, né? Não, ele vai no jogo, ele incentiva, ele grita, ele é animado, mas assim, errou 2 vezes com a bola ali. Qualquer jogador que errar 2 vezes, da terceira ele é vaiado. A torcida do Vila é desse jeito. Mas ela também não deixa de apoiar se aquele jogador que foi vaiado agora começar a se sair bem ali, imediatamente. Eu lembro que esses jogadores, quando chegaram, eles juraram corresponder à torcida com a garra que a torcida exige. Muitos deles juraram isso. Não, eu sei como é que a torcida do Vila é e eu tenho a cara do que a torcida está pedindo. Então vamos ver. Se o entrosamento, o tempo ainda não é suficiente para que ele dê conta do recado, que essa vontade de cada um que foi prometido quando foi contratado, que ponham em campo. A gente está com as imagens aí do treino, e eu fui lá no treino hoje, e eles treinaram muito a bola aérea. Primeiro, defensivamente. Não tomou nenhum gol. A defesa titular. O que já é um avanço, né? Já é um avanço, porque o Vila e aí depois, ofensivamente. Não fez nenhum gol. Não, o Sidney não acabou o treino enquanto não saiu um gol. Mas foi difícil. Então normal, né? É o equilíbrio que todo treinador busca. Mas o goleiro pegou uma bola lá agora, por exemplo, uma bola dessa levantada, que seria gol, né? Então teve lance de perigo. Teve lance de perigo, teve situação de gol. Treinamento interessante. O Vila tem que trabalhar mais isso que interessante, porque o Vila ali é aquele negócio só de colocar a culpa no Álvaro, que foi culpado sim, claro, muito culpado. O posicionamento da defesa estava todo errado, porque ficou só para ele ali uma situação que tinha que ter cobertura, tinha que ter outras coisas também. E o Vila tem mais chances a partir do momento que tira o Léo Rodrigues, um jogador de marcação, e coloca agora o Lucas Sotero, que é um jogador mais ofensivo, ou seja, são 2 meias, né? Isso. O Almir e o Sotero, e lá na frente o Rafael e o Toscano. Na teoria sim, André, na teoria sim. A gente fala na teoria porque a bola não rolou ainda, a gente não tem como analisar a partida antes dela começar. Então, na teoria o Vila vai ter um time mais ofensivo. A intenção é o quê? Sufocar o Avaí, né? Pressionar o Avaí. Tudo bem, sai o gol, e aí, como é que vai fazer? Vai marcar? Vai ter gente disponível para poder fazer essa função que o Léo Rodrigues fazia? Não era nenhuma sumidade de jogador, mas como você destacou, era um jogador que fazia esse trabalho defensivo. Ele chegava um pouco ao ataque, não com muita qualidade, mas tinha um pouco mais de trabalho defensivo, né, e ajudava ali. Então a gente sabe que o Vila apresentou dificuldades, o Vila teve dificuldades nessa questão da marcação, principalmente ali na entrada da área, onde os zagueiros do Vila muitas vezes ficaram no mano a mano com os atacantes. E aí o Vila teve grandes problemas, porque os defensores do Vila Nova são lentos, né? Tanto o Álvaro quanto o Gabriel não têm velocidade, né? Isso aí requer muito trabalho e principalmente muita dedicação dos homens de meio campo para poder ajudar na cobertura, fazer essa cobertura, bem como os laterais. Então, se por um lado o Vila ganha na parte ofensiva com a entrada do Lucas Sotero no meio campo e a saída do Léo Rodrigues, por outra, a tendência é que o Vila perca um pouco na marcação. A não ser que um desses 2 meias, o Lucas ou o Almir, ajudem mais ali na recomposição. Melhora, fica mais ofensivo com um meia a mais, um volante a menos, Nete? Olha, André, sabe que o Vila está precisando? Não é isso aí, não. Isso aí não tem influência nenhuma, não. A influência que tem é da composição da defesa do Vila. Os 2 laterais não deram nenhum apoio de cobertura. O lateral direito estava muito cansado no jogo, estava muito aberto e na hora que precisou dele, defensivamente, ele não estava lá nos cruzamentos, nos lances de perigo. O lateral esquerdo quase que da mesma forma. Então a questão do Vila, e sempre tem que ter um dos volantes que vira ali o terceiro zagueiro, isso é óbvio.
E não teve isso no jogo anterior. Eu acho que com uma defesa mais forte, o sistema de ataque melhora. Isso aí é uma coisa que leva a outra. A tranquilidade na defesa leva o time... ponto. Se tem um volante a menos, então quem vai fazer essa cobertura? Não é um volante a menos. Passado, né? Não é questão de um volante a menos. Eu acho que no futebol hoje não existe esse negócio de um volante a menos e um volante a mais. É a mesma aquela história do que o Goiás vem com 4 volantes. Para mim não existe isso. Para mim existem jogadores que jogam em mais de uma posição. É por isso que eu quero dizer para você que, não, na minha opinião, não muda esse negócio de um a menos aqui, um a menos ali, não. Interessa quem está lá dentro, se ele dá conta de fazer uma ou duas funções. Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, também pelo SMS e também pelas redes sociais. Por exemplo, tem aqui a participação, deixa eu ver, amigo André Isaac, meu nome é Ederson, moro no Ponta Caiana, um abraço Ederson. Diz para mim que horas que é o jogo do Vila e o valor dos ingressos. Então vamos lá, o jogo é às 9 da noite, nos embalos de sábado à noite, né? O jogo do Vila Nova, os ingressos... para as arquibancadas R$30, cadeira 50. Com o comprovante de aposta da Time Mania, com o Vila Nova marcado como time de coração, o torcedor paga meia entrada. Então tá aí, então com essa promoção. O ingresso do Vila era 20 no primeiro jogo? Não, 20, esse mesmo valor. Era esse mesmo valor. Ele pagava metade. 15, pagava metade. Aí sai 15 e 25. Sai 15 e 25. E... se o torcedor quiser comprar online, só acessar o site do Vila Nova, vilanovafc.com.br, é possível comprar o ingresso online ou comparecer a um ponto de venda fixo, na bilheteria do Obra, de 9 às 17, e na Flávios, do centro da Vila Nova, e em Campinas, nesse sábado pela manhã. Que aí dá tempo de comprar o ingresso para o jogo da noite do estádio Serra Dourada. Vamos mostrar aqui como está o Avaí para o jogo... deste sábado, 9 da noite, no Serra Dourada. O Avaí é o 20º colocado, não conquistou ponto. A defesa escalada com Wagner, Bocão, Pablo Neres e Eduardo Neto. Júlio César, Tinga, Marquinhos e Kleber Santana, o meio-campo. O ataque com o Wilker e o Anderson Lopes. O técnico é o Pingo. A única alteração em relação ao último jogo foi o goleiro, que perdeu posição para esse Wagner aí. O Avaí é o desespero, vai mudando. Mexe no goleiro, mexe no meio campo, mexe na defesa. É um time que vem desesperado. O Avaí vem para tentar surpreender. O empate vai ser um bom resultado para o Avaí aqui contra o Vila Nova. E o jogador mais conhecido é esse Marquinhos, meia, né? Que jogou Kleber em São Paulo. Santana e Marquinhos. Kleber Santana e São Marquinhos. os dois jogadores mais conhecidos, mais experientes da equipe. E seriam também os mais perigosos, Dante? Com certeza. Vamos conferir agora os jogos do final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui na tela. A Ponte Preta vai enfrentar o Luverdense. O Joinville joga contra o Icasa. O Santa Cruz enfrenta o Paraná Clube. O Boa Esporte joga contra o América Mineiro. O Vasco da Gama joga contra o Atlético Goianiense. O Ceará enfrenta a equipe do Náutico. O América de Natal joga contra o ABC. É clássico lá em Natal. O Sampaio Correia joga contra o Oeste de Itápolis. O Vila Nova enfrenta o Avaí. Esses os jogos. Faltou o Atlético, né? Já tinha passado. Tinha passado, né? Então o Atlético contra o Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. Vamos aqui com mais recados. A galera perguntando: André, está vindo outro zagueiro para o Vila Nova? Eduarda do Lorena Park. Precisa, Dante Keller? Olha, o Vila Nova tem aí um grupo de zagueiros aí de muita experiência, no mínimo, né? Pelo menos muita idade, né? Tinha o Vitor, está afastado por motivo de indisciplina e corretamente, aliás, talvez nem deveriam ter trazido de volta. O Neto que está lá, tem gente já falando no Neto, mas o Vila Nova tem um detalhe muito importante. O Vila Nova vira e mexe, algumas pessoas começam a falar, dá saudade não sei de quem. Só que eu mesmo não tenho saudade desses jogadores que alguns dão saudade quando vem Álvaro e o outro jogando aí. Eu não tenho saudade de nenhum desses zagueiros aí, não. André Isaac, se tivesse jogos da Copa em Goiânia, como ia fazer com tanto lixo? Todo mundo ia ver? Obrigado aí pela participação do torcedor. Todo mundo já veio de todo lado mesmo, né? Mas parece que está resolvendo, né? Deu uma amenizada nessa semana, né? Aqui no centro, Tá né, André? Só no centro, né? Só anda lá no seu bairro, lá como é que dá tá? um açaí, tá horrível. Tá horrível? Mais de semana que não recolhe lixo para gente. Uma maravilha. Gente. André, boa noite, parabéns a todos vocês pelo excelente programa que cresce a cada dia.
Estão falando que o Dimba está treinando muito bem. Com a ruindade do Rafael Oliveira, a dupla de ataque poderia ser Dimba e Bruno Veiga, ou até mesmo o Furlan, Joseli de Souza. Para falar que o Rafael Oliveira é ruindade, é capaz que não está acompanhando bem o Vila Nova, né? Porque ele já mostrou que é um grande jogador. Eu já vi o Rafael Oliveira fazer partidas boas pelo Vila Nova. O Dimba estava no departamento médico, ele começou a treinar essa semana agora. Eu até estranhei essa informação de que o Dimba estava arrebentando. Talvez informações do Dimba antes de vir para o Vila. Né? Porque no Vila Nova ele não treinou bem, não teve como, ele foi liberado agora essa semana. Agora, por outro lado, o Rafael Oliveira agora tem mais sombras, né? O Rafael Oliveira estava doente no último jogo. Ele estava com febre, ele estava com dor no corpo, febre, gripado, foi pro jogo com muita dificuldade. Só isso que eu acho. E ele agora passa a ter uma concorrência maior, né? Então, isso é bom, é sempre bom ter concorrência, bom ter sombra. Isso é fantástico. Esse jogador que chega, o Veiga, ele não é só um atacante a mais, não é só um jogador a mais. Ele é o jogador que o Vila contratou para ter um diferencial dentro do elenco. Quem viu o jogo do Volta Redonda contra o Vila Nova aqui, quando o Vila se classificou da terceira para a segunda, viu que ele foi um jogador que deu muito trabalho para o Vila. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar do Atlético. O Júnior Viçosa vai jogar contra o Vasco da Gama no estádio São Januário amanhã, sem torcida. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, agora para o nosso amigo Lucas Bailarino, vamos falar do Atlético que joga amanhã contra o Vasco da Gama. O Dragão aqui na tela do PUC TV Esportes. Contar ou não com o futebol do principal jogador para o principal jogo, neste sábado Atlético e Vasco em São Januário. Júnior Viçosa sentiu uma entorse no tornozelo e passa a ser dúvida, martelando na cabeça do técnico Marcelo Martelotti. O Júnior é um jogador que já tem jogo a jogo provado sua qualidade, fazendo gols, né? E é lógico que é muito importante porque tem participado de todos os jogos, tem um entrosamento já com os jogadores nossos de frente, né? Tem demonstrado isso. Mas a gente hoje tem um grupo mais forte, né? Um grupo fortalecido em termos de opções e caso não seja confirmada a presença dele, ele não possa participar, a gente tem a opção do Josimar e eu acho que ele pode entrar e nos ajudar bastante. A provável escalação do Atlético com Márcio, Pedro Bambu, Arthur Lino e João Lucas, Renan Foguinho, Marcos Vinícius, Wagner Carioca e Jorginho, o ataque com Juninho ao lado ou do Viçosa ou do atacante Josimar. O Atlético que jamais venceu o Vasco jogando em São Januário. Espero que possa quebrar esse tabu então, né? Eu não sabia disso, espero que a gente possa ir lá fazer um bom jogo, todos os jogadores fazer uma boa partida e a gente conseguir os resultados que a gente precisa. Então tá aí o Atlético, a principal alteração, Dante, é na lateral esquerda, né? O Thiago Feltre perde a posição, aí vai o João Lucas para a lateral esquerda e o Marcos Vinícius entra no meio campo. O João Lucas, ele é lateral esquerdo. Jogou de meia no jogo passado improvisado. Será que melhora? É bom para o Feltre, né? Isso. É que ele fique um pouco mais alerta, porque ele não tem jogado aquele futebol que a gente sabe que ele pode jogar. Ele anda disperso, ele anda... não está tão bom como ele era antes. Está muito lento, tem trazido algum tipo de problema e talvez ele precise de uma motivação. Talvez o João Lucas e Marcelo? Isso, João Lucas e o Marcos Vinícius no meio campo. Ainda bem que não é João Lucas e Marcelo. Senão era dupla sertaneja. Mas esse João Lucas talvez traga aí, então, para um alerta para o Thiago Feltre, toda a sombra pode ajudar. Será que melhora, Cleison? Olha, André, a tendência é que melhore, porque o João Lucas, pelo menos, ele tem mostrado mais disposição que o Thiago Feltre. Interessante, né, rapaz? O Thiago Feltre teve tempo, né, e todo mundo achava que o Thiago Feltre fosse se dar bem novamente com a camisa do Atlético. Eu, particularmente, apostava nessa contratação do Thiago Feltre, achando que ele poderia render, ou pelo menos fazer algo parecido daquilo que ele apresentou quando passou pelo Atlético pela primeira vez, né? Foi um jogador muito importante para o Atlético na primeira passagem dele, era um titular incontestável e absoluto. E hoje é necessário ter uma sombra para o Thiago Feltre e ao João Lucas, que está entrando na lateral esquerda, o jogador
de futebol, ele não pode entrar na zona de conforto, aquela zona de comodidade, ele precisa se sentir ameaçado na sua posição para apresentar o melhor. Quem sabe dessa vez com o Thiago Feltre? Porque o João Lucas ele vem atuando tanto no meio quanto na lateral esquerda. Ele inclusive já atuou em outras partidas na lateral esquerda, com o Thiago Feltre sendo substituído, inclusive no intervalo das partidas. E dessa vez ele perde a condição de titular. Vamos ver então se, com a saída definitiva dele da equipe, principalmente num jogo importante como esse contra o Vasco da Gama, ele possa melhorar um pouco, principalmente nos treinamentos, e depois ajudar o Atlético, com o João Lucas podendo, inclusive, contribuir no meio campo também. E o Júnior Viçosa vai jogar, Dante. Bom que o Júnior Viçosa jogue, eu até estou preocupado não só com ele, mas também o Juninho, que já andaram falando que o Juninho também tem tido alguma dificuldade física nos últimos dias. E são dois jogadores que contundem muito. Então é preciso que o departamento, os membros do departamento, porque o departamento, olha gente, o departamento não entra em campo para cuidar de ninguém, o departamento não sai correndo, o departamento fica quietinho lá no lugar dele, os membros do departamento é que entram em campo para cuidar. Então os membros do departamento médico precisam estar de olho aí, tanto no Juninho como no Viçosa, porque eles não podem perder esse ritmo, até porque se contundirem demoram a voltar. Então aí, o Júnior Viçosa está confirmado, vai para o jogo. Menos mal, né, pro Atlético, né? Claro, a principal referência do Atlético no ataque, né? Um jogador que vem trazendo dificuldades para os adversários do Atlético. Quando não faz gol, o Júnior Viçosa dá passe para gol, incomoda o sistema defensivo. Então, com o Júnior Viçosa em campo, é certeza que o Vasco vai ser incomodado. E o Vasco sabe disso. O Vasco tem toda a noção dessa situação do Júnior Viçosa, então não vai ter aquela tranquilidade. Porque por mais que o Josimar tenha mostrado qualidade, tenha mostrado que é um jogador que pode, de repente, no futuro substituir o Júnior Viçosa à altura, mas o que o Júnior Viçosa vem jogando chama a atenção. E eu particularmente tinha certeza que o Júnior Viçosa estaria em campo. Acho que essa torção aí foi no treino, apenas tirou por precaução. Até por esse andado dele ontem eu já tinha noção de que ele estaria em campo amanhã. É isso aí, e até ontem conversei com o Pablo Rocha, né, o fisioterapeuta, perguntei, e aí? Ele falou, não, vai dar certo. E vocês chegaram a ver, e a gente vai mostrar daqui a pouco, o último jogo que o Atlético realizou lá em São Januário. E o Atlético conquistou um bom resultado lá em São Januário em 2011. Mas antes vamos mostrar como é que está o Vasco da Gama para esse jogo contra o Atlético. Só uma alteração no gol, o Martins Silva entra na equipe no lugar do Diogo Silva. Martins Silva, André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan. Felipe Bastos, Danilo, Douglas e o Montoya. No ataque, o Reginaldo e o Thales. O Thales é a grande revelação. O técnico é o Adilson Batista. Eles estão falando que é o Neymar lá do Vasco da Gama. Não é. Não é não, né? Ele não é o Neymar do Vasco, ele não é o Neymar do Barcelona, não é o Neymar do Santos. Aliás, lá no Vasco da Gama, nós estamos em falta de alguém que chegasse próximo ao Neymar. Não tem nenhum jogador que se sobressai, não tem nenhum jogador que desfalca o time, não tem nenhum jogador... o Douglas, Net? Douglas, do Corinthians. É um jogadorzinho, um jogador bom, de bom para mascaradinho. Qualquer coisinha fica emburrado, faz biquinho, e aí já não tem o ritmo de futebol que a gente espera de um jogador profissional. Bom jogador, bate bem na bola, bate falta bem, bate. Qualquer coisinha fica emburrado de biquinho. Isso é terrível para um time de futebol. Principalmente do jeito que está o Vasco da Gama hoje, que infelizmente... Agora, então quer dizer que o Atlético vai ganhar fácil? Não existe isso. Não existe já ganhou no futebol. Aliás, o pior momento que eu acho de trabalhar em televisão e rádio é a hora que me pergunta o placar de um jogo. Quem vai ganhar? Porque eu acho isso terrível. Porque, assim, ninguém de nós nunca ganhou na esportiva. Ninguém de nós nunca acertou essas coisas assim. Então eu acho isso não faz parte de um comentário, dar um palpite desse. Mas o Vasco da Gama, ele vai ter que ter muito cuidado, senão ele não fica entre os quatro. E para você, o que você acha desse time do Vasco, Cleison? O Vasco tem uma equipe que ainda oscila bastante, né? Um time que chegou bem na final do Campeonato Carioca, só não foi campeão porque foi prejudicado na final. Mas é bom respeitar o Vasco. O Vasco tem alguns jogadores de qualidade. Esse garoto Thales não é para ser um Neymar, mas tem qualidade, já mostrou que tem qualidade, é um garoto que tem que ser observado. O Atlético vai ter dificuldades com relação a esse garoto na partida de amanhã. O Vasco é favorito, joga em casa, para mim é favorito, mas o Atlético tem totais condições de surpreender. Porque o Vasco tem jogadores decisivos, tem jogadores de bola parada,
né, tanto nas cobranças de falta quanto nas jogadas aéreas. E tem esse garoto aí, o Thales, que está querendo buscar o espaço dele. Tem esse Reginaldo também, que é de boa movimentação. Diego Renan, que é um bom lateral esquerdo. O cara surgiu bem pra caramba no Cruzeiro. De repente deu uma sumida e voltou aí, parecendo o Vasco quer buscar o espaço dele. Então, o Vasco, pra mim, é favorito amanhã contra o Atlético, mas o Atlético tem condição de surpreender. Na vantagem do Vasco, ela é muito grande no retrospecto. O Atlético nunca conseguiu ganhar do Vasco no Rio de Janeiro, mas empatou lá em 2011. A gente tem as imagens desse jogo. Em 2011, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pode falar em cima da imagem? Pode. Você lembra disso? É óbvio que o Vasco da Gama tem um retrospecto melhor contra o Atlético, até porque é uma das 12 equipes que fazem parte dos gigantes do futebol brasileiro. A tradição do Vasco da Gama é espetacular. Mas eu não vi nenhum lance sensacional do Vasco da Gama nos últimos tempos que viesse a trazê-lo hoje como um time assim espetacular. Lembra desse jogo, Cleison? Lembro. O Atlético conseguiu empatar lá em São Januário, quando o Vasco era apontado como favorito para essa partida. O Anselmo que fez o gol da equipe do Dragão. E o jogo, você viu que foi, nos minutos finais ali no segundo tempo, foi muito aberto. O Atlético em cima, o Vasco em cima também. Enfim, foi um jogo, o Atlético não limitou-se a ficar defendendo. O Atlético foi para cima, teve oportunidades ali contra o Vasco, então foi um jogão. E conheça a Vivari. Atenção para esse recado. A Vivari Móveis e Decorações tem o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você encontra elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 3541-0577. 3541-0577. Sim, André, Betão. A Vivari fica ali próximo ao Flamboyant, né? Isso, naquela baixada lá. E é para lá que eu estou me dirigindo, para próximo ao Flamboyant, porque eu vou lá no Bar Sete Copas. Tem o Gaúcho está guardando uma cerveja geladíssima lá. Os amigos estão batucando, entre eles o Silvio Tunay, tá o deputado, tá o Fernando, tá toda a rapaziada lá, numa batucada só. É claro que a batucada está em ótimo nível. A hora que eu chegar vai ficar melhor e a cerveja lá do Gaúcho está geladinha. É isso aí. André, a imprensa tem que parar de dizer que em mata-mata fazer o segundo jogo em casa é vantajoso. Em 8 jogos da Libertadores, 2 semifinais da Liga da Europa e 2 da Champions League, só 2 times que jogaram a última partida em casa passaram para outra fase. Recado do Ademir Borges. E aí eu lembro do Luiz César, o Leleco. Leleco falava que era melhor jogar a primeira em casa. Saudoso Leleco. Porque ele dizia que o primeiro jogo era o que decidia. Essa era a tese dele. Isso depende muito. Depende muito. Porque ele está citando esse exemplo que aconteceu agora, mas eu posso citar vários outros exemplos onde quem jogou a segunda em casa levou vantagem. Então tudo depende, tudo é circunstância, depende muito das equipes. Tem time que tanto faz, jogar a primeira em casa, primeira fora, que é tamanha superioridade, ele faz a diferença. Barcelona mesmo, naquela época do Barcelona do Guardiola, tanto faz, você jogasse primeira fora, primeira em casa, e ganhava os 2 jogos, não tinha conversa. Né? Então, mas isso aí é circunstância, mas é sempre preferível você decidir em casa, meu amigo. André, você acha que o Atlético vai ganhar do Vasco? Eu acho que vai ficar 1-0 para o meu Atlético. Um abraço para o Dante, já que ele não gosta desse tipo de comentários. Rosana, é de arriscar o placar, né? Aí eu lembro de novo do Leleco, perguntava, seu placar para o jogo, Leleco? Se eu soubesse, eu iria apostar com todo mundo e iria ganhar muito dinheiro. Não sei. Mas o Vasco é favorito? Eu não sei, mas eu acho que o Atlético ganha, viu, Rosana? Aí deu palpite. Sempre dou palpite, mas não vejo isso como uma coisa que define uma questão de um comentário bem feito. O palpite é muito complicado, né? Mas às vezes o torcedor quer saber qual é a chance do time dele. E nós aqui, a gente temos a obrigação de falar, né? A gente tem que dizer quais são. Eu não falei que eu não falo, eu só não acho tão bom assim. Mas ainda mais se for para Rosana, aí que não tem jeito. Olá, eu assisto o programa todos os dias. Mande um abraço para Aldacira e Luiz Tomazetti, que é atleticano sofredor.
Alessandro, do Residencial Goiânia Viva. Muito obrigado, Alessandro. Um abraço aí para o Tomazete, meu amigo Luiz Tomazete. Se for o Luiz Tomazete da TV Brasil Central, um abraço maior ainda. Um abraço também para Aldacira. Daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai falar do Goiás, que vai jogar contra o Atlético Mineiro, que está em crise, o Atlético que foi eliminado ontem da Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta. No PUC TV Esportes, a sua opinião faz a diferença. Esse é o programa mais democrático e interativo. Aqui você tem vez e tem voz. O Belchior, do Jardim Alto Paraíso, está dizendo aqui, Dante Keller e Cleison Teixeira. Eu acho que o Vila tem que trocar aquela zaga, que é muito ruim. E o Vila tem uma boa equipe. Falta um pouco mais de entrosamento. Como é que é o nome dele? Belchior. Ô Belchior, eu acho que está muito cedo. Quando a gente dá uma opinião a respeito da contratação de um técnico ou de jogador, a gente fala aquilo quando vai ser contratado. A partir do momento que o jogador já foi contratado, a gente tem que esperar. Tem que ter pelo menos a consideração de esperar o jogador entrar em forma para depois sim analisar. Será que é difícil o Walter voltar para o Goiás? O que vocês sabem sobre essa notícia? William de Goianira, Cleison Teixeira. É difícil, difícil. Eu acho, André, que quanto ao Walter voltar, seria a mesma coisa da gente pensar aqui. Se você fosse um jogador de futebol e estivesse no Fluminense e surgisse uma possibilidade do Palmeiras te contratar, e você estava ali, em alguns momentos, até sendo falado, cotado para a seleção brasileira, você iria para o Atlético Paranaense? Não. Não, então é a mesma coisa do Atlético do Walter sair do Fluminense e vir para o Goiás agora. Porque às vezes a gente, mas você está querendo falar que o Goiás, não. Vamos supor que fosse o Atlético Paranaense, que é do mesmo nível. Ou já foi até campeão brasileiro. O Walter não gostaria de ir para o Atlético Paranaense. Ele vai querer ficar enquanto ele for cotado por lá. O Walter até falou em deixar o Fluminense essa semana, caso não tivesse chance. Ele reclamou publicamente. Tanto que depois acabou sendo, de certa forma, repreendido pelos jogadores, pelo Fred e pelo Sobis, que conversaram com ele. Pois é, foram conversar. E o Fluminense depois soltou uma nota dizendo que o Fluminense não tem nenhum interesse em liberar o Walter. Eu acho que ele também não tem nenhum interesse. E o Palmeiras falou em querer. Por isso que eu nem falei, nem comento sobre essa situação, porque trazer uma ilusão para o torcedor, iludir. Isso traz ainda mais nervosismo para o torcedor que já está grilado. Ele tem hoje um mercado que, se ele sair do Fluminense, ele pode ir para o Palmeiras. Tem outros clubes. Pode ir para outro time do eixo. Se ele sai do Fluminense, o primeiro clube que vai correr atrás dele é o Grêmio do Anderson Moreira, porque o Anderson está precisando de jogador igual o Walter para resolver a situação dele lá, para ajudar ele lá. Com certeza. E por falar em Anderson Moreira, eu lembro do Goiás. Vamos falar do Goiás, que joga neste domingo, 6h30, contra o Atlético Mineiro. Um time sem a dupla de zaga titular. Valmir Lucas e Pedro Henrique seguem no departamento médico. Com isso, o técnico Ricardo Drubski escala o jovem Alex Alves, que veio do Paraná Clube e será companheiro de Jackson. Ramon também será titular diante do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. A gente conhece o Atlético muito bem, porque eu sou de Belo Horizonte também, vi muitos jogos, são jogadores consagrados. A equipe do Atlético está sempre na mídia com jogos aí de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Então, acredito que é um time que vai jogar com uma força ofensiva grande, mas o nosso time também tem qualidades bastante interessantes para tentar neutralizar. Então, acho que vai ser um embate bom. O Estádio Independência não traz boas recordações para o Goiás. No ano passado, o time foi goleado 2 vezes para Cruzeiro e Atlético. Mas agora é uma outra história. E o Goiás vai tentar aproveitar o momento de baixo astral do adversário, que foi eliminado da Libertadores. Olha, eu não vou dizer que a gente vai aproveitar, porque fica parecendo que a gente vai encontrar um adversário desestruturado, e eu não acredito que isso vai acontecer. O que me faz acreditar que nós faremos coisas boas é o que nós, Goiás, podemos fazer. Então nós vamos entrar de uma maneira firme, de uma maneira organizada, de uma maneira coletiva dentro de campo. Então isso sim cria dificuldades para o adversário. Então eu espero o Atlético vindo de uma maneira ou de outra, sem receio e ao mesmo tempo atento. Mas eu confio na minha equipe. A equipe nossa vai jogar de uma maneira bastante tranquila, firme,
e buscando vencer, indiferente do perfil de Atlético que virá. Saber de você, Dante Keller, eu me lembro, no seu destaque inicial, você disse que o Ricardo Drubsky não é aquele estudioso que ele é conhecido. O pessoal fala, o Drubsky não tem título, ele não treinou muitas equipes grandes, mas ele é um estudioso do futebol. O que você acha disso, Dante? Eu comecei a analisar pelo que eu ouvia falar do Drubsky antes dele chegar. Lançou um livro com muita tática, com muito esquema de jogo, com muita coisa interessante, isso, aquilo. O Anderson falou bem dele e a partir daí eu tenho por costume tirar a minha opinião a respeito das pessoas por ouvir elas falarem. E aí, eu quero até colocar aqui um detalhe, nós temos um cronista esportivo aqui, que sempre que ele está nas coletivas, eu já tenho certeza que vai sair perguntas inteligentes acima do normal. Quem? Não estou dizendo que os outros não façam, todos fazem, mas o José Roberto, que é colega do Cleis, sempre Roberto traz Silva. alguma pergunta interessantíssima. E ele trouxe uma, Drubsky, o Atlético Mineiro está com várias mudanças de técnico e tinha o Cuca, passou para o Autuori e agora o Levir Coupe. O Levir Coupe. Que tipo de Atlético Mineiro, que esquema de jogo do Atlético Mineiro que você está vendo hoje com essas mudanças? O Ricardo Drubsky conversou, falou, enrolou e eu já estou começando a desconfiar que ao invés de estudioso, eu estou começando a achar que ao invés de estudioso, ele é um Rolando Lero. Não respondeu nada. Nada. Só para completar um pouco, eu sei que você não quer. Mas às vezes... Eu posso completar meu raciocínio, mas querido? eu tenho que debater com você. Mas às vezes, lá na pré-eleição, ele não pode estar municiado, não, Dante? Pode. Na coletiva, ele é vago, às vezes, para não passar a informação, mas chega na pré-eleição, ele pode estar municiado? Ou você não acredita nisso? Para mim é um Rolando Lero. E vou mais além. Quando foram perguntar para ele sobre o rodízio de jogadores, se ele já tem alguma definição, porque ele disse que não gostava daquilo, ele respondeu da seguinte maneira: nessa brincadeira aí, eu vou inclusive incluir o Pedro. É Pedro, o goleiro Pedrão, aquele goleiro do Júnior, foi na Copa São Paulo, pegou pênalti. Rodízio de goleiro. É Pedro ou Paulo? Pedro. Paulo. Não, o goleiro agora atual é Paulo. Não, aquele garoto que foi na Copa São Paulo, vice-campeão. Paulo Henrique. Paulão. Paulo Henrique. Ele falou, inclusive nessa brincadeira, a partir de agora, eu vou incluir o Paulo. Ele falou, olha, senhor Ricardo Drubsky, isso aí não é brincadeira. Isso aí não é brincadeira. Se o senhor está levando isso aí como brincadeira, o senhor é mais que um Rolando Lero. Eu quero entender que o senhor foi o que o André Isaac quis dizer, o que eu não acredito, nem pensei nisso, que o senhor está querendo fazer, que é enganar o Atlético Mineiro. O senhor não sabe nada do Atlético Mineiro. E esse negócio de falar que treinar é brincadeira, o senhor me desculpe, eu esperava mais do senhor. E o Atlético Mineiro é só em definição para o jogo. Vamos mostrar aqui como é que está a escalação. Pelo menos é provável, né? A possibilidade do Ronaldinho Gaúcho não jogar, a possibilidade do Diego Tardelli não jogar, e até por tudo que ele fez ontem. Atlético Mineiro, 15º colocado, 1 ponto conquistado. O Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi, Emerson Conceição, Pierre, Leandro, Donizete, o Guilherme deve ter a chance de jogar no lugar do Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho ainda é dúvida, Fernandinho e o Jô no ataque, técnico Levir Coupe. O que você acha desse Atlético Mineiro? Timaço, meu amigo. Mesmo não contando com o Diego Tardelli, coisa que eu acho que o Levir Coupe não vai fazer, vai resolver, deve dar uma multa, uma chamada de atenção no Diego Tardelli, mas ele joga. Acredito que ele joga. O Levir Coupe não vai atrapalhar já o serviço dele de cara, né? Então o Diego Tardelli joga. O Atlético Mineiro é o favorito. É uma equipe, como o próprio destacou o técnico do Oeste, todo mundo tá vendo jogar. Você vê toda hora o jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma equipe perigosa. Você tem Fernandinho, que é perigoso. Ronaldinho Gaúcho, quando quer jogar, joga. Ultimamente não tá querendo, mas quando quer, joga. Aí você tem Diego Tardelli, você tem zagueiros que chegam na bola parada para resolver a situação. Tem um bom goleiro que é o Vitor. Foi eliminado na Libertadores porque enfrentou uma equipe que estava muito bem preparada. O Atlético foi eliminado com um gol irregular, né? Tem Josué no banco, tem Neto Berola. Tem banco de reservas para poder fazer a diferença. Então é uma equipe muito forte. Inclusive, Dante, nós vamos colocar aí as imagens da desclassificação
do Atlético Mineiro ontem da Libertadores da América. E aí eu te pergunto, até que ponto isso que aconteceu com o Galo pode favorecer o Goiás neste domingo? O que aconteceu com o Galo foi que, de um tempo para cá, os jogadores perderam o interesse pelos jogos. Eles anteciparam aí, essas são as imagens, perdão, Dante, eu vou voltar com você aí. Essas são as imagens da última vitória que o Goiás conseguiu jogando lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Foi em 2009, gol do Yarley. Olha o cruzamento, veio da direita, o cruzamento do Júlio César, aquele lateral que depois jogou no Botafogo, no Fluminense, e o Yarley completou para o fundo das redes. Até que ponto, Dante, esse resultado do Atlético Mineiro pode prejudicar? Não diria esse resultado, eu diria o momento do Atlético Mineiro com jogadores não desempenhando bom futebol. O Jô não está jogando o que sabe, o Tardelli não está jogando o que sabe, o Ronaldinho Gaúcho, depois que ficou sabendo que não ia para a Copa, não está jogando mais o que sabe, e o Vitor, que é um goleiraço, também, às vezes, até como nesse gol aí, falhou. Então, o Atlético Mineiro, alguma coisa está acontecendo lá dentro que pode favorecer o Goiás. Pode favorecer? Não, eu não vou fazer relação de Libertadores com o Campeonato Brasileiro, não. São competições distintas. O Atlético Mineiro agora sabe que para chegar a Libertadores o ano que vem, ele vai ter que ganhar o Brasileiro ou a Copa do Brasil. Ele vai ter que ganhar uma dessas duas competições. A partir de agora, acredito que os adversários do Atlético Mineiro terão muito mais dificuldade. Se o Atlético Mineiro tivesse prosseguido na Libertadores da América, acho que a situação para o Goiás seria ainda mais viável. Agora, o fato da eliminação do Atlético Mineiro é que preocupa. Para mim, o Atlético Mineiro agora vai focar todas as atenções dele no Campeonato Brasileiro. Não tem mais aquela desculpa de, tem que poupar jogador. Ele vai participar da Copa do Brasil, mas lá na frente. Então, a competição dele agora, a única que ele tem pela frente, é o Campeonato Brasileiro da Série A. Até porque daqui a pouco vai ter a parada para a Copa do Mundo, então os caras vão ter que jogar e dar tudo agora. É isso aí, daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar da desclassificação dos times brasileiros na Libertadores, o que está acontecendo, e vamos mostrar também os jogos da Série A e também ler mais recados do torcedor. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Vou ler mais recados da galera. André e amigos, boa noite. Depois de tudo que o Carlos Alberto já aprontou, e a última agora no Goiás. O empresário dele é muito forte e conseguiu empregar o rapaz. Me diz o nome desse empresário, ele é muito bom. Quem sabe ele me emprega num time com o meu corpinho de 120 quilos. Leonardo do Faz Salvilho. Obrigado, Leonardo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Carlos Alberto. Antes vamos mostrar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nesse final de semana com os palpites. Dante Keller, você que é bom de palpite? Santos e Grêmio. Santos. E aí, Cleison? Santos e Grêmio. Santos joga em casa. Olha, o São Paulo pega o Coritiba. São Paulo. Atlético Paranaense pega o Cruzeiro. Atlético. Teremos ainda o Fluminense contra o Vitória da Bahia. Vitória. Fluminense. O Flamengo contra o Palmeiras. Empate. Flamengo. O Bahia contra o Botafogo. Outro empate. O Criciúma enfrenta o Figueirense. Empate. Criciúma. O Internacional joga contra o Sport. Sport, desde pequenininho. Internacional. O Chapecoense joga contra o Corinthians. Chapecoense. A Chapecoense. O Atlético Mineiro joga contra o Goiás. Atlético Mineiro favorito pra mim. Goiás. Favorito? Uhum. Gente, e o Carlos Alberto agora é do Botafogo. Como é que vocês definem pra mim essa contratação do Botafogo? O telespectador já matou. Esse empresário do Carlos Alberto é formidável. É um baita de um empresário, conseguiu já empregar. Lembrando que o Botafogo devia um dinheiro pro Carlos Alberto. Eu não sei se de repente entrou nessa situação, teve algum acordo aí para que... como o Petkovic chegou a fazer naquele período que ele passou pelo Flamengo em 2009, ele tinha um dinheiro para receber do Flamengo, então ele foi pro Flamengo, recebeu o dinheiro como parte de salário. O Flamengo pagava apenas os bichos e as premiações em caso de conquista, e ele recebia o valor que o Flamengo lhe devia através do futebol que ele jogava por lá. O que você achou, Dante Keller? Ele foi pro Botafogo? Botafogo. Rei morto, rei posto. Você contrataria rei como posto. Dirigente do Botafogo? Rei morto. Mas como comentarista, analisa essa contratação do Botafogo. Rei morto. Você é um comentarista nacional rei morto? Também, ué. Vou contratar rei morto? Aí já respondeu.
já respondeu. Não, já tinha respondido ele a primeira vez. Você que não tinha entendido. E o que impressiona é que tem muitos torcedores no Rio de Janeiro que ainda acham que o Carlos Alberto joga bola, que ele é um jogador dedicado, que ele é um jogador que vai render muito pro Botafogo. É impressionante, hein? Apesar de toda a informação, de tudo que acontece, ainda tem torcedor que acredita que o Carlos Alberto vai fazer a diferença. Boa noite a todos. Será que o Danilo vai dar conta de jogar no Goiás? Mande um abraço pro meu pai, Zé Muniz. O Elton Johnny lá do mercado. Um abraço para você também, Elton Johnny. Um abraço para o Zé Muniz. Um abraço para Dona Vânia. Um abração, Dona Wanda, perdão, Vânia, quem fala é o Pasquetinho. Dona Wanda, perdão. Um abraço para todo mundo aí do mercado, Jonas, pessoal aí do Pastel, todo mundo lá do Rio Grande do Norte e os que não são do Rio Grande do Norte também. E eu já pedi pro Jonas tomar cuidado com o seu Zé Muniz, vigiar ele, porque ele anda sofrendo muito. Danilo vai jogar bem no Goiás? Aí é complicado. Ele mostrou o Danilo que a gente está falando é o Danilo da Napolina. Eu acredito que se ele conseguir desempenhar o que ele desempenhou pela Napolina no Campeonato Goiano, ele vai estar bem. Agora só ele pode responder isso pra gente. Agora, as imagens aí... Aliás, toda contratação que é feita, né, André, é bom deixar claro pro torcedor. Ela é feita na expectativa de que jogue bem. Né? Até o Carlos Alberto, que não vinha jogando nada, a gente sabia que ele não estava jogando nada, quando o Goiás o contratou, todos nós falamos aqui, a gente espera que o Carlos Alberto possa desempenhar um bom futebol e caraca, profissionalismo, porque se ele quiser e ele jogar, tem futebol para isso. Mas toda contratação que é feita, o cara faz pensando que o jogador vai jogar bem. Falta a sua resposta pro Elton Johnny. Quê? Se o Danilo vai dar certo no Goiás. Vai. Danilo vai porque é um bom jogador e se ele for um cara humilde, se ele for um cara que aceita as ordens, que chega, não chega querendo ser o jogador superior, pelo futebol vai. Gente, e o fracasso dos times brasileiros na Libertadores? Começamos com 6, ou seja, éramos 6, agora só somos 1. Só somos 1, Cruzeiro. E tem 3 da Argentina, tem um da Bolívia, tem time do Paraguai. Ficou um dos melhores, né? Porque pra mim, os 2 de Minas e o Grêmio eram os melhores brasileiros na Libertadores. Até vejo com surpresa a eliminação de Atlético e de Grêmio. Agora os outros não. Os outros pra mim, no caso Flamengo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, eram equipes que não teriam condições de chegar muito longe para mim na Libertadores da América. Não passaram sequer da primeira fase, né? Agora, eu fiquei surpreso com a eliminação tanto do Grêmio quanto do Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro, para mim, continua e é um dos favoritos para mim ao título da Libertadores. O que você acha, Dante? Por que o futebol brasileiro está assim? Olha, eu diria para você que se o Atlético Mineiro agora só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para chegar à Libertadores, então aí até lá em Nerópolis. Só temos o Cruzeiro como representante e até que ponto o Cruzeiro tem chance de ganhar essa Libertadores? Não, coloquei para mim um dos favoritos. Ficou o melhor brasileiro para mim. É o quê? Cruzeiro e São Lourenço? O campeão argentino? O próximo confronto? Não, assim... Não, vão se enfrentar. É uma final antecipada? Eu acho que o classificado desse confronto aí tem tudo para levantar o título da Libertadores. O time do Papa e o Cruzeiro, os favoritos? Eu já estou para pensar que é a Bolívia, que tem 2 representantes, porque o Cruzeiro, né? E um boliviano. Porque a coisa está tão esquisita que já estou para colocar... Qual o time grande, tá tão virado, né, Dante? Fora do Brasil, qual o time grande que está na Libertadores? Se tiver algum, você já põe ele favorito para mim aí, que eu não achei, não. O que, na Libertadores? Time grande? É o Cruzeiro, né? Não, fora o Brasil, André. Fora o Brasil? Não, é o... o maior São Lourenço. Não tem time grande. Que é o terceiro time da Argentina. Então eu vou ficar com uns bolivianos lá. São Lourenço, que já conquistou alguns campeonatos argentinos, é o atual campeão argentino, mas lá ele tem uma pecha, como tinha do Corinthians, que nunca tinha ganhado, nunca ganhou a Libertadores. Eles estão nessa cobrança lá. Dante, que chance o Goiás tem contra o Atlético Mineiro? William Camilo de Goianira. Eu acho que tem todas as chances. O Goiás aí tem que apresentar um futebol. Os jogadores precisam mostrar uma coisa melhor aí, um ritmo melhor, uma vontade a mais, porque tem um técnico novo que quer conhecê-los. Os jogadores podem sim entrar mais motivados e eu acredito que o Atlético Mineiro, nos últimos tempos, tem os principais jogadores com algum problema lá, porque não tem nenhum deles bem. Quais são as chances do craque de Catalão contra o Botafogo da Paraíba em casa no domingo, 4 da tarde? Cleison Teixeira. Aí já é mais equilibrado. Acho que o craque tem condição de surpreender o Botafogo.
Qual é a chance da gente bombar na audiência domingo, 8h30 da noite aqui na PUC TV? 100%. E aí, Dante? Craque catalão. E da gente bombar na audiência domingo. É isso aí. Um abraço, gente. Domingo, 8h30 da noite, a gente volta.